ao canal TV CEAH, Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós entraremos hoje no primeiro capítulo que vai falar sobre Deus. Lembrando que a primeira parte do Livro dos Espíritos, ela se desdobra no livro A Gênese. Então, nós vamos encontrar lá na Gênese muitas referências sobre o que nós vamos estudar nessa primeira parte do Livro dos Espíritos. Na pergunta 1, Kardec faz a seguinte colocação: que é Deus? E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E lá na Gênese nós vamos encontrar no segundo capítulo uma referência muito interessante dos espíritos, uma explicação bastante interessante, comparando Deus a um fluido inteligente. Este fluido, ele penetra toda a natureza, todos os seres da natureza. Portanto, ele está em tudo, assim como ele está em nós também. Isso traz Deus para perto de nós. E nós, então, podemos mudar a nossa ideia do Pai, de um Pai que está próximo, de um Pai que está nos vendo, de um Pai que nos escuta e que nós não precisamos orar em voz alta, nós não precisamos buscar a Deus como se o estivéssemos buscando em algum lugar muito distante. Deus está em nós, portanto, isso nos traz uma paz, uma certeza, uma confiança para desenvolvermos a nossa fé. Na segunda pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que se deve entender por infinito? E os espíritos respondem: o que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. No sentido de que aquilo que nós não conhecemos, nós não podemos medir. Torna-se o desconhecido. E esse desconhecido nos assusta muito, porque nós não temos condições de mensurar, nós não temos condições de sentir com os nossos sentidos físicos. E Kardec faz a seguinte pergunta: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E aí os espíritos explicam que é uma definição incompleta, uma pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então Kardec faz uma seguinte explicação: Deus é infinito em suas imperfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma, é definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está também como a primeira. É claro, Deus e o infinito são colocações, são definições que nós não podemos ter, não podemos penetrar nesse conhecimento profundamente. Então os espíritos, eles nos trazem as explicações conforme a nossa capacidade de percepção. Como a nossa consciência ainda é muito pequenininha, eles vão nos explicando devagarzinho. E aquilo que nós temos condições de entender, o que já é bastante, é que Deus é infinito em suas perfeições. Na pergunta 4, nós já entramos nas provas da existência de Deus. E Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. E aí Kardec coloca uma notinha: para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então, Deus existe em função das suas obras. E qual é a maior obra que nós podemos confirmar? É a nossa própria existência. Nós somos seres criados por Deus. Mas a crença em Deus é algo que extrapola
a inteligência. É algo que extrapola o raciocínio, já que a nossa inteligência, o nosso raciocínio são muito limitados. Crer em Deus é algo que vai mais do sentimento, vai mais da emoção, para traduzir-se em fé. E essa fé fazer com que nós melhoremos as nossas atitudes em função daquilo que nós acreditamos na crença do Pai Criador. Na pergunta 5, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E os espíritos respondem: a de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. O efeito, o universo. Nós, seres humanos, nós, criaturas de Deus, nossas vidas. Tudo isso é o efeito, a natureza que está à nossa volta. Se fosse obra do acaso, não seria tão perfeito. E como a gente vai aprender no Livro dos Espíritos mais adiante, tudo tem um motivo, tudo tem um objetivo na criação. Deus faz leis perfeitas e aquilo que muitas vezes nós não entendemos que acontece na nossa vida, tudo tem uma razão de ser. E essa lógica, essa explicação, ela vem através desses conhecimentos que os Espíritos nos trazem no Livro dos Espíritos. Na pergunta 6, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação? Resultado de ideias adquiridas? Dos condicionamentos que muitas vezes temos desde pequenininhos? Mas os espíritos respondem: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Porque os selvagens não foram educados, principalmente à época da codificação, não foram educados como nós, ditos seres civilizados, foram educados. E como eles têm essa ideia inata, essa intuição de que existe um algo mais? Através do quê? E Kardec explica: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente o produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. A comprovação do método de Kardec. O conhecimento é universal, está em todas as partes e o conhecimento de Deus veio através de todas as religiões. Então, não há como duvidar da existência de Deus. Na pergunta 7, poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? E os espíritos respondem: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Kardec faz uma nota: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Então não adianta nós procurarmos no mundo material a explicação para tudo. A ciência na matéria, ela vai até um certo ponto, mas a ciência dos espíritos, ela nos traz o complemento desse conhecimento estudando o mundo espiritual, estudando o espírito e as suas relações com o mundo material. Na pergunta 8, Kardec diz que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso. Outro absurdo, os espíritos respondem: que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Então o nada nos criou,
O acaso nos criou? Nós somos obra do acaso? A natureza é obra do acaso? Parece uma noção muito mais fora da realidade do que acreditar-se na existência de Deus, na existência de espíritos superiores que nos governam, que planejaram, que arquitetaram toda a vida humana aqui na Terra. Kardec faz uma nota: a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. E estudando as leis de Deus através da doutrina espírita, nós entendemos por que é impossível que tudo isso seja obra do acaso. E na última pergunta, na pergunta 9, nós vamos ver em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Nós vemos Kardec perguntando e tentando entender Deus através dessas perguntas para os espíritos. E os espíritos nos respondem. Tende um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, a nota de Kardec. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas. Seja qual for o nome que lhe deem, não importa o nome que nós vamos dar a Deus. O que importa é que esses conhecimentos tragam Deus para perto de nós, para junto de nós e nos ajudem a estar perto de Deus. Quando Cristo fala, eu e Deus somos um, Ele está nos mostrando o caminho. Este caminho está em nós. Nós temos condições de ser um com o Pai. Finalizamos assim o estudo de hoje do Livro dos Espíritos, da pergunta 1 a 9. Muito obrigada e até o próximo bloco.